Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Daísa e sou terapeuta multidimensional, tenho páginas no Instagram e quem quiser mais informações vai estar aqui embaixo. A gente vai falar um pouco de tudo hoje, né? Nos meus vídeos eu vou muito por essa linha, né? Porque um assunto leva a outro e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre essa questão de uma espécie de um reset que está ocorrendo a nível mundial, no âmbito das chamas gêmeas e em todas as pessoas que já estão despertas ou estão sendo direcionadas a saírem das zonas de confortos que se encontram nesse momento. O que acontece é o seguinte, é como se em dado momento, a gente está sendo direcionado a colocar em prática o que vem estudando já há algum tempo. Né? A partir do despertar, a sede de conhecimento, a sede de se conhecer mais, de saber mais, né? Por exemplo, de onde a gente veio, a origem estelar, raio monádico, por exemplo, as conexões, né? Além das chamas, tem alma gêmea também. Então, há uma sede por esse conhecimento muito grande, né? Então, muitas pessoas nesse momento estão sendo direcionadas a colocar em prática na matéria o que vem aprendendo. E aliado a isso, tem o desenvolvimento do sentir. Eu acho que para quem já viu alguns vídeos aqui que eu faço, eu sempre bato nessa tecla, né? Porque saber, a gente sabe. O nosso mental é capaz de absorver várias informações. Só que o sentir, né? A prática, né? É o fator determinante para que a gente possa entender uma determinada situação. E, inclusive, com relação à chama gêmea. Existem os divinos masculinos que estão, sim, despertando, que estão mais conscientes de quem são. Mais conscientes de quem são, do que querem, do que necessitam fazer, né? Porque a questão de transmutar o ego, a gente sabe que não é fácil. E tanto o ego do divino feminino quanto do divino masculino. O que acontece muitas vezes é que, principalmente ali no início, né? O divino feminino, ele tá num apego muito grande que diz respeito a ter um controle da situação e, ao mesmo tempo, o medo de perder. O que acontece muitas vezes é que o divino feminino pensa o seguinte: eu vou ficar em cima do meu masculino com medo que ele me esqueça. Mas se a conexão foi ativada a partir do momento que vocês ali se reencontraram, como é que ele vai te esquecer? Primeiro ponto, pode passar anos, você pode estar com o cabelo azul, roxo, amarelo, mas a energia de reconhecimento ali é muito forte. Tanto de um como para o outro. Claro que quanto mais desenvolvimento, mais cura você vai fazendo, mais autoconhecimento, você fica mais sensível e você fica, consequentemente, mais perceptiva. Né? Então, parando aqui para refletir bem o que tem acontecido a nível planetário, nessa questão do consciente coletivo, está ocorrendo diversas formas para que quem ainda está naquela zona de conforto, sair dela. É muito fácil em alguns momentos se adaptar a certas rotinas. Então você imagina uma rotina, você acorda cedo, vai para a escola, vai para um curso, faculdade, vai trabalhar e de repente você tem essa rotina quebrada. Não, mas como é agora? Meus amigos, eu estava habituada no trabalho, e agora o que eu vou fazer? Tem gente que está ficando sem emprego, está sendo demitida, que a gente sabe que isso não é exatamente do nada. Então, é algo que vem ocorrendo para que a gente observe o horizonte, mas principalmente observe aqui dentro de nós. Para parar e pensar, refletir. Quando a gente para refletir sobre a nossa vida no geral, quando a gente para refletir sobre os ensinamentos, diante de uma situação, por mais desafiadora que ela seja, você respirar, sentir a divindade dentro de você, sentir o poder divino, Deus, como você queira chamar.
você vai renovar suas forças. E você vai ter contato com a sua sabedoria para determinada situação. Porque quando a gente está de cabeça quente, a gente não consegue enxergar a solução que está bem ali. Assim mesmo é com relação às chamas gêmeas. Né? Quando a gente sai ali do controle, porque tipo, o divino masculino ele tem aquela questão do controle, de querer controlar o sentimento. E o divino feminino também quer controlar o sentimento, inclusive do divino masculino em alguns momentos. Vamos refletir. Dependendo do nível consciencial de cada um. Aqui a gente não está julgando, né? Só existem níveis conscienciais. E as curas, elas são minuciosas. Às vezes você pode parar e pensar, mas por que aquela situação está me irritando tanto? Eu não aceito estar irritada porque eu vejo que ali é uma besteira. É uma curazinha, um fractal seu, seja de outra vida ou dessa vida, que precisa de cura, né? Uma energia sua traumática que passou por determinadas situações e que não conseguiu ainda ter um entendimento sobre aquilo. Então, vamos lembrar que uma situação ela vai se repetir até que haja o aprendizado necessário. E aí você se depara com a sua chama gêmea, muitas vezes até com a alma gêmea, e se questiona, mas era para ser perfeito. Como vai ser perfeito? Eu não sou perfeita. Você também não. A sua chama também não. Como a gente pode exigir perfeição de alguém, se essa perfeição ainda não existe em nós? Até porque, quando a pessoa atinge um determinado nível consciencial, uma determinada evolução, ela não vai exigir nada do outro. Ela vai acolher o outro, ela vai entender. A gente começa a tentar compreender porque as pessoas agem de determinadas maneiras. Entende? E aí está aliado a esse processo da Kundalini, as curas, os chakras, né? Tem pessoas que falam da indisponibilidade do divino masculino, da frieza do divino masculino. Eu tô gravando aqui, quando eu começo a gravar, eu não venho assim esquematizando o que eu venho falar. Eu deixo a espiritualidade me guiar. E a gente precisa exercer sempre essa confiança, porque eu tô em missão e essa mensagem vai chegar para quem tiver de chegar. Pode ser uma pessoa, pode ser 1000 pessoas, pode ser 200, 5 pessoas, mas vai chegar aonde tiver de chegar. A gente precisa ter em mente o seguinte: fazer o que deve ser feito, sentir no nosso coração, mas principalmente confiar na fonte criadora. Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Mas como eu estava falando, a questão da indisponibilidade do divino masculino. Quando você vê que ele não está tão indisponível, existem os níveis, né? Tem alguns divinos masculinos que realmente ficam, né, com o divino feminino. Tem uns momentos, noites, normal, porque tipo assim, um divino masculino, né, vocês sabem que muitos homens, eu não vou dizer que são todos, eles não estão preparados para um relacionamento sério. E existem homens machistas, eu tô falando aqui bem a real, a gente não pode estar romantizando, certo? E dentro desse conceito, a gente também sabe que existem homens que quando vê uma mulher indo atrás, eles perdem o interesse facilmente. Não que a pessoa tenha que deixar de ser ela para poder agradar o outro, não é isso. Mas o que eu falo sempre é, está confortável para você? O seu coração está feliz com essa situação? Cadê o seu amor próprio? Então, parando aqui para pensar, se o divino masculino está indisponível, se ele ignora você totalmente, claro, tem os processos dele, mas também tem os seus processos.
Tem que ter a transmutação do ego? Tem. Mas a gente também precisa respeitar o limite do outro e respeitar o próprio limite. Não podemos perder a cabeça e agir de forma inconsequente ou de forma passional. Por quê? Se ele está indisponível, ele está tentando fazer você enxergar ou está disponível para uma situação que você não quer olhar e você esteja em fuga. Em alguns casos são assim. Então, às vezes é uma situação até com o pai, mágoa com o pai. Você quer evitar o seu pai, não quer encarar aquele processo de cura da forma que deveria. Eu sei que tem situações aí bem críticas de pais e mães, né, que não dá para ter uma convivência, mas às vezes você não está com aquilo resolvido dentro de você. Às vezes você precisa, vamos supor, levar o seu pai, mesmo diante de um problema que tenha com ele, levar ao médico. E você de repente se nega a isso. Ah, não, mas fulano pode levar. Mas ele pediu primeiro a quem? A você. Estou só dando um exemplo. Para prestar atenção aos sinais. Por quê? Não podemos esquecer que se a sua chama gêmea está agindo de alguma forma, ela vem para trazer o espelhamento, para fazer você se curar. Para você olhar algo que você finge ou não quer enxergar, que você foge. E aí, em vez de você enxergar, de procurar o que é que tá, ver o que é que tá acontecendo ali, você vai, cadê a chama? O que é que eu posso fazer com a chama? Ele não tá me olhando, ele não quer fazer isso, ele tá me evitando, não sei o que é que eu faço, né? Desculpa, já tá aqui. E aí ele vai exatamente virar as costas para você, da forma que você tá virando as costas para o que você tá olhando. Porque isso também tem a ver com o processo do soltar. É na família que se encontram os maiores resgates. Os maiores ensinamentos, os maiores aprendizados. Observem. E aí aquele divino masculino tá ali, refletindo, cheio de medo. E o fato dele ser indisponível para você não significa que ele não esteja sentindo. Do jeito que ele está espelhando para você, você está espelhando para ele. Espelhando ele a se amar mais, por exemplo. Porque eles também trazem a insegurança, né? Então, parando para analisar e separando bem as coisas, você vai encontrar suas respostas. E esse processo de descobrimento, né, de autoconhecimento, ele é gratificante demais. Tem a questão de diferença de idade. Também. Às vezes a chama é adolescente. Eu tô falando mais ou menos aqui o que eu recebo nas caixinhas de perguntas lá no Instagram. O que está acontecendo atualmente no planeta é que as pessoas, não só quem encontrou as chamas gêmeas, elas estão tendo esse reconhecimento da dualidade, de integrar, de equilibrar, de alinhar, né, a dualidade do yin e do yang dentro de si. Né? Chama gêmea, yin e yang. Mas, para que flua de forma individual, ambos precisam alinhar-se com a dualidade. E para que haja o alinhamento, são alguns degraus conhecidos como processos de expansão, processos de cura. E se você se nega a isso, não tem como fugir, porque pode adiar, mas lá na frente vai encontrar algo para que seja solucionado. Então, vamos parar para refletir. Está ocorrendo, sim, uma espécie de um reset a nível mundial. A sensação
de que não pertence a algumas pessoas que são semente estelar, que não pertence a esse planeta, está ficando cada vez mais forte para que haja uma transformação profunda, de não se conectar com quase ninguém, de não se conectar com as pessoas, com o planeta. Algumas pessoas sentem um vazio e ao mesmo tempo vem questionamentos e situações e o desenvolvimento dos dons. Os dons estão cada vez mais se manifestando. Isso é maravilhoso. Tem muita gente que é médium esponja, né? Reforçar a proteção. Antes de sair, quando voltar, se limpar energeticamente. Antes de dormir. A psicosfera, ela está passando por algumas turbulências, algumas instabilidades. Então é necessário que a gente, do planeta, né, que eu estou falando, é necessário que a gente fique cada vez mais atento. Não é motivo para desespero nem se aterrorizar. É só ficar em alerta. É um momento, como falam, transição planetária. Então, da mesma forma que você tem as suas questões, a sua chama gêmea também tem. Mesmo que vocês estejam separados, que você diga, não quero mais saber, estou cansada, a conexão não vai deixar de existir. Pode estar um no outro lado do mundo e outro aqui. Mas a conexão não vai deixar de existir, porque é algo totalmente espiritual. Estão interligados pelo chakra cardíaco. Então, um vai puxar o outro para a evolução. Às vezes tem pessoas que estão casadas, nunca se envolveram, mas entre outros aspectos, além dos individuais, é para trabalhar também desapego, transmutar ciúme e outras questões. Então, dê uma olhada com mais amor para você, no seu tempo, se respeite, veja o que está confortável para você, porque as coisas estão acontecendo, tudo está fluindo. Se antes de dormir você pode pedir alguma revelação ao eu superior, de forma objetiva, você vai sonhar ou vai ter algum insight como resposta, tá bom? Então, gratidão se você ficou até aqui. Em breve eu volto e espero que estejam bem.